Olá, estimados alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e na nossa terceira aula do curso de Fisiologia Humana e Comparada, iremos aí nos debruçarmos sobre o sistema cardiovascular, tá bom? De antemão, é muito importante saber-se que o sistema cardiovascular ou sistema circulatório nada mais é do que um sistema corpóreo que vai estar responsável aí pelo transporte de elementos essenciais ao organismo. A saber se esses elementos aí são os mais diversos. Pode ser glicose, pode ser gases, pode ser hormônios, pode também estar atrelado aí com células e por aí vai, tá bom? E também vale destacar que esse mesmo sistema ele é responsável por fazer aí o carreamento de substâncias tóxicas ao nosso corpo para os órgãos excretores, que por sua vez farão aí a eliminação de tais excretas nitrogenadas ou até mesmo aqui o caso do dióxido de carbono que é oriundo do metabolismo, tá bom? Queria destacar de antemão que o sistema circulatório ele é formado aí por um fluido muito importante, a qual nós denominamos como sangue. E o sangue ele está atrelado aí, pessoal, com diversas funções. Irei pontuar algumas e ao, ao andar aí da nossa aula, eu vou pontuando com mais profundidade e especificidade algum desses dados, tá bom? O primeiro dado que eu queria que vocês soubessem é que o sangue está atrelado aí com o processo de reparação de tecidos lesados, tá? No sangue nós temos um elemento figurado, a qual nós denominamos como plaquetas, tá bom? E as plaquetas aí são dejetos, detritos de outras células, que tem como função principal o processo de coagulação sanguínea. O processo de coagulação sanguínea, pessoal, vale destacar que está atrelado aí com um processo de reparação de tecido, então está atrelado com cicatrização e por aí vai. Tem-se aqui como função também do sistema cardiovascular, em especial do sangue, o transporte aí de células do sistema imune. Por consequência, também está atrelado aqui com a resposta imunológica. Então, nesse sentido, vale destacar ainda que o sistema circulatório ele tem uma função de regulação da homeostasia, isto é, o equilíbrio aí dinâmico do nosso corpo entre o meio interno e o meio externo. Como eu havia descrito na última aula aí do sistema circulatório, sistema respiratório, perdão, no sangue aí, a depender da quantidade de gás carbônico e a quantidade de gás oxigênio, podemos aí ter algumas flutuações no nível do pH. Então, nesse sentido, o sistema circulatório também está atrelado aí com a regulação do pH. Então, esse transporte de gases vai ser aí muito decisivo para que você tenha um pH mais ácido ou um pH mais alcalino aí no sangue. Vale destacar aqui também que o sangue está atrelado aqui com o processo de realização do controle da temperatura corpórea, ou seja, o sangue ele é um dissipador de calor, então ele vai distribuir esse calor ao longo do nosso corpo e veremos mais adiante que tem-se aí alguns vasos que nós denominamos como arteríolas, que são justamente pontos que fazem a regulagem aí da temperatura corpórea. Então, a diminuição ou o aumento do calibre da teríola vai estar responsável aí por fazer a regulação da temperatura corpórea. E por fim, como eu já havia destacado anteriormente, o sangue está aí atrelado com o processo de transporte de oxigênio, gás carbônico, hormônios e produtos do nosso metabolismo. Todo o sistema circulatório, por excelência, possui três elementos que são importantíssimos. Um fluido, a saber se aqui é o caso do sangue, a presença de vasos, então tem-se aqui artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. E por fim, um órgão aí que sirva como uma bomba, que no caso aqui é o coração, tá bom? Vale destacar que, como eu havia descrito anteriormente, o sangue ele é formado por alguns elementos e vale ainda saber-se que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo líquido que vai fluir por dentro de vasos sanguíneos, tá? E o sangue ele é composto por dois elementos, os elementos figurados e o plasma. A saber, os elementos figurados, pessoal, nada mais são aí do que células sanguíneas mais as plaquetas. Porque as plaquetas não são propriamente ditas aí células, mas sim detritos de células. E o plasma? O plasma ele é composto aí por água, proteínas
e sais minerais. Gostaria de destacar ainda que o sangue ele pode ser agrupado em duas classes de sangue, vai, se assim podemos dizer. Ficou um pouquinho redundante, mas eu acho que me farei claro mais adiante. O sangue ele pode ser subdividido em sangue arterial e sangue venoso. A saber, se o sangue venoso é aquele sangue que vai ter uma alta concentração de gás carbônico e uma baixa concentração de gás oxigênio. Em outras palavras, vale-se dizer que o sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, tá? Ao passo que o sangue arterial é aquele sangue que tem uma alta concentração de gás oxigênio e uma baixa concentração de gás carbônico. Em outras palavras, vai-se dizer que o sangue arterial nada mais é do que um sangue rico em gás oxigênio, tá bom? O segundo elemento que eu havia destacado com vocês aí, que constitui o sistema circulatório, são os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos são justamente estruturas que estão atreladas com o processo de condução do sangue ao longo do organismo. E o sangue, eles podem, perdão, os vasos sanguíneos eles podem ser subclassificados aí em três grandes grupos. A saber, se são eles as artérias, as veias e os capilares. Veremos aqui, ó, já pela figura, dá para vocês perceberem que o diâmetro desses vasos são diferentes entre si. Só que eu queria já fazer uma nota de rodapé aqui, e já agradeço ao professor Pedro Soares, que havia discutido comigo em outro momento acerca disso, que geralmente o aluno tem como uma visão aí que o diâmetro de uma veia é sempre maior do que de uma artéria. Todavia, isso aqui não é 100% válido, porque veja, tem-se uma grande artéria aí no nosso corpo, chamada artéria aorta, possui um calibre muito fucking grande para que consigamos aí transportar o sangue rico em oxigênio que sai do coração para todo o corpo. Portanto, o diâmetro desse vaso precisa ser muito grande. O que acaba contrariando aí a premissa que o pessoal fala, a artéria não tem um diâmetro tão grande quanto de uma veia. Isso daqui, em 98% dos casos, é válido. Todavia, aí a gente tem essa pequena exceção, que é o caso da artéria aorta, tá bom? Além disso, vale saber-se que um vaso sanguíneo ele é constituído por três elementos: um tecido conjuntivo, um tecido muscular liso e um endotélio. Todavia, em especial, queria destacar em último caso aqui os capilares, que são formados apenas por uma camada de endotélio. E veremos que tem-se uma importância atrelada a isso, tá bom? O primeiro vaso sanguíneo que eu queria destrinchar com vocês são as artérias. As artérias são justamente aí vasos sanguíneos que conduzem sangue do coração para todos os órgãos e tecidos do organismo. Portanto, vale dizer-se que a artéria nada mais é do que um vaso que sai do coração. Beleza? Basicamente, é um vaso que transporta sangue sob alta pressão. Nesse sentido, a gente precisa destacar, então, lá retomando o que eu havia dito anteriormente, que a artéria precisa ser extremamente calibrosa para conseguir comportar toda essa pressão. E além disso, a artéria ela precisa ter um certo grau de elasticidade para que ela consiga comportar essa pressão e, consequentemente, regulá-la, tá? A sua parede, como eu havia descrito, possui uma alta elasticidade, então nesse sentido você vai ter um tecido conjuntivo fibroso e um tecido conjuntivo elástico para que consigamos aí comportar essa pressão. E a pressão arterial, basicamente, ela reside aí entre uma sístole que gira ali em torno de 120 milímetros de mercúrio, perdão, e a diástole que permeia ali em 80 milímetros de mercúrio. E a artéria, geralmente, ela é representada aí pela cor vermelha, tá bom? Vale destacar que nem sempre a artéria vai ser um vaso que vai carregar aí sangue rico em gás e oxigênio, tá? Cuidado. Tem-se aqui, além disso, que a pressão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue exerce aí sobre a parede interna das artérias. E temos aí basicamente dois tipos de pressão que podem ser
detectados, a saber se são eles a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é a pressão que é exercida aí nas artérias durante os batimentos cardíacos, ou seja, é a pressão aí que acontece no momento de contração. E a diástole é a pressão exercida nas artérias no momento entre essas batidas, ou seja, é um momento ali de relaxamento desses vasos. E como que a gente mede aí, por exemplo, a pressão arterial? Basicamente, você tem aqui artérias do braço, e em condições normais a pressão sistólica gira ali em torno de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica 80 milímetros de mercúrio. Por isso que a gente fala que em condições normais a pressão da pessoa, ou a PA dela é 12 por 8, tá bom? Daqui que deriva esse nome aí, 12 por 8, 12 por 7, e por aí vai. Como que a gente faz aí para mensurar essa pressão? Eu coloco um aparelho em torno do braço da pessoa que nós chamamos de esfigmonanômetro, ou simplesmente de nanômetro, que nada mais é do que uma bolsa de ar inflável. Então, você vai inflando o ar e esse ar vai fazer um processo de colobamento da parede aqui das artérias que estão ali no braço. Colabamento seria a mesma coisa que fechar, tá bom? Se você colabala essa artéria, consequentemente o fluxo sanguíneo fica, de certo modo, aí impedido por um tempo. Então, basicamente, a pressão de ar aqui maior que 120 milímetros de mercúrio impede aí o fluxo sanguíneo para o braço. E aí, posteriormente, essa pressão de ar aí, a gente precisa começar a diminuir essa pressão que a gente colocou para que a gente consiga mensurar a, a pressão da pessoa. Então, a pressão da bolsa de ar entre 80 milímetros de mercúrio e 120 milímetros de mercúrio vai permitir aí um fluxo de sangue durante a sístole, tá? Que é aquele som lá da passagem de ar, e a gente consegue ouvir através agora de um aparelho que nós denominamos como estetoscópio, tá bom? Por fim, a pressão na bolsa, quando ela é menor que 80 milímetros de mercúrio, permite aí o fluxo de sangue durante a sístole e a diástole. E esses sons não são mais audíveis aí no estetoscópio. Então, basicamente, você vai ouvir dois barulhinhos. E aí você vai mensurando aqui no nanômetro aonde que esse sonzinho é audível. O primeiro som que a gente escuta é o som da diástole. E o segundo som é o som da... Perdão, refazendo minha fala aqui, desculpas. O primeiro som que nós conseguimos ouvir é a sístole e o segundo é a diástole. A partir do momento ao qual você não consegue ouvir mais nenhum barulho, aí a gente já fala que o fluxo sanguíneo está normal, novamente, aí ele está extremamente vascularizado e, consequentemente, não é mais perceptível aí ao estetoscópio. Esses sons nós chamamos de sons de Kirchhoff, tá? Basicamente, você ouve um tum. Aí você já olha no nanômetro, vai estar medindo lá, vamos supor que esteja em 18. Opa, se está em 18, quer dizer que a pressão arterial está 18. Opa, está alta, tá? Aí você vai ouvindo tum, 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 tum. E é o último barulho, você vê que está em 12. Você fala, opa, então a pressão da pessoa está 18 por 12. Quer dizer aí que vai estar tendo um alto fluxo sanguíneo, uma alta pressão aí sobre as paredes das artérias, tá bom? Vale destacar também que as artérias elas podem estar aqui ao entorno do coração, suprindo gás oxigênio para ele, tá bom? Então, essas artérias que vão irrigar aqui as células cardíacas da parede do coração, que nós denominamos como miocárdio, são denominadas como artérias coronárias. E essas artérias coronárias, elas podem sofrer um processo de obstrução, ou seja, se a gente pegar essa figura aqui ao lado, você forma uma placa de gordura que a gente denomina aí como ateroma, que vai causar aterosclerose, e consequentemente essa obstrução leva a um processo de infarto do miocárdio, ou seja, você vai não ter aí um aporte de gás oxigênio nesse coração
e, consequentemente, ele sofre aí um processo de necrose, tá bom? Por fim, tem-se o segundo tipo de vaso aqui, que nós denominamos como veia, que basicamente, pessoal, é um vaso sanguíneo que vai transportar o sangue aí, que geralmente está rico em gás carbônico do corpo para o coração, tá bom? E vale destacar ainda que as aveias, nossa, perdão, que as veias possuem válvulas que mantêm um sentido unidirecional aí do sangue, garantindo sempre o seu retorno ao coração. Então, ao longo das veias aí do nosso corpo, vai haver válvulas que vão viabilizar com que o fluxo seja sempre unidirecional, ou seja, sempre dos órgãos para o coração, tá bom? Vale destacar ainda que as veias aí, elas também são, de certo modo, auxiliadas pela musculatura esquelética do nosso corpo a fazer com que haja essa condução aí do sangue para o coração. Se eventualmente essas válvulas que eu havia descrito aqui sofrerem algum processo aí de disfunção, consequentemente você vai desencadear um processo que nós chamamos aqui como varizes, que é justamente um problema associado às válvulas venosas aí que estão alteradas ou eventualmente ineficientes aí no seu processo de regular esse fluxo unidirecional aqui do sangue ao coração. Por fim, temos aqui os capilares, que, como eu havia descrito para vocês, são vasos sanguíneos formados apenas por uma camada de endotélio. E justamente essa questão de ter uma única camada de endotélio torna os capilares extremamente finos. Então, se nós pegássemos um microscópio aí, eletrônico para observar esse capilar, ele seria mais ou menos menor ainda do que um fio de cabelo. Porque eu preciso que ele seja extremamente fino para aumentar a superfície de contato, a superfície de... Como que eu posso falar? De extensão desses vasos aí para os mais diversos órgãos e tecidos, para que consigamos aí formar uma rede de capilar que seja extremamente eficiente no processo de transporte de gases e nutrientes para os tecidos e, consequentemente, a captura de gases e carbônico e produtos aí discretos metabólicos do nosso corpo, para que consigamos conduzir isso aqui para o coração, tá? Basicamente, quando você vai diminuindo esse calibre, você vai fazendo com que haja difusão aí do transporte de gases entre órgãos e os vasos sanguíneos, tá bom? Por fim, vale destacar-se aqui que temos o coração, que nada mais é do que um músculo oco que faz o bombardeamento de sangue aí no interior dos vasos sanguíneos. Ele é formado por um tecido muscular estriado cardíaco. Isso significa basicamente que a atividade do coração é uma atividade voluntária. Independentemente da nossa vontade, o coração está ali 24 horas por dia fazendo o processo de bombardeamento de sangue. O coração ele é formado aí por cavidades internas. Em especial, vale destacar-se aqui no caso de mamíferos, em especial, que é um coração tricavitário, extremamente compartimentalizado, então não tem essa mistura de sangue. Então vale destacar então que o sistema cardiovascular dos mamíferos é um sistema cardiovascular completo e tem uma circulação dupla, isto é, o sangue passa 2 vezes pelo coração e não há mistura de sangue venoso e sangue arterial. A saber se as cavidades internas aqui do coração são o átrio direito e o átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá bom? E temos aí vasos cardíacos, que são, a saber se são eles. As veias cavas, que são aquelas que vão desembocar ali no átrio direito, as artérias pulmonares, as veias pulmonares e a artéria aorta. Percebam que aqui eu deixei já destacado em azul e vermelho o seguinte: no átrio direito, nas veias cavas e nas artérias pulmonares circulará
só e somente sangue rico em gás carbônico, ao passo que as veias pulmonares e a artéria aorta conduzirão aí sangue rico em gás oxigênio. Então, como eu havia descrito anteriormente, aquela premissa que somente veias carregam gás oxigênio, gás carbônico, perdão, e as artérias somente sangue com gás oxigênio, é mentira, porque pode ser aí, a depender do tipo do vaso sanguíneo, que um sangue ou outro esteja presente, tá bom? Além disso, eu preciso destacar aqui que na estrutura interna do coração eu tenho algumas válvulas que vão viabilizar com que haja aí um fluxo unidirecional dentro do coração, ou seja, o sangue desembarcou nos átrios, consequentemente eles vão ser conduzidos aí para os ventrículos. E aí, a depender do ventrículo onde que esse sangue desembarca, ele vai ser conduzido aí ou para o pulmão ou para os órgãos e tecidos no nosso corpo, tá bom? A saber se do lado direito eu tenho uma válvula ou valva, que nós denominamos como válvula tricúspide, porque ela é formada aí por três tecidos elásticos que vão servir como uma válvula que vai regular o fluxo sanguíneo aí sempre do átrio para o ventrículo, tá bom? Se eventualmente essa válvula sofrer algum processo aí de disjunção, ou seja, não funcionamento adequado, isso vai acarretar em um problema que nós denominamos como sopro cardíaco, que basicamente nada mais é do que um refluxo do sangue aí no interior do coração, ou seja, o sangue chega aqui no átrio direito, ele tem que desembarcar aqui para o lado do ventrículo direito. Só que se eventualmente essa válvula estiver aqui comprometida no seu funcionamento, o sangue ele pode sofrer um processo de refluxo, ele volta aqui para o átrio direito. E isso pode ser extremamente danoso para o funcionamento cardiovascular como um todo, tá bom? Do lado esquerdo, eu tenho uma outra válvula, que nós denominamos como válvula bicúspide ou válvula mitral. Válvula é um nome antigo, certo? É válvula, tá? E essa válvula bicúspide, perdão, ela é formada aqui por dois tecidos elásticos que vão fazer a mesma função que a válvula tricúspide, ou seja, elas vão garantir um fluxo unidirecional do sangue aí nas cavidades internas do coração, evitando o seu refluxo, tá bom? E por fim, vale destacar ainda que o coração ele funciona como um sincício funcional. O que significa isso? O coração, como eu havia descrito anteriormente, ele tem uma atividade elétrica própria, involuntária, independe da nossa vontade, e o estímulo elétrico em uma parte do coração ele é propagado facilmente para as demais células aí do sistema cardiovascular. Porque uma coisa interessante a destacar-se é que as células do coração elas estão extremamente interligadas entre si. Então elas formam um grande cisto funcional. A saber-se aqui ainda, pessoal, o coração ele tem dois sincícios. São aí formados pelos átrios e pelos ventrículos, tá bom? O coração, como eu havia descrito para vocês, ele é formado aí por sincícios que vão regular a sua atividade elétrica, a sua frequência cardíaca. O processo de contração cardíaca nós denominamos como sístole. E o seu relaxamento nós denominamos como diástole. Eu já havia descrito isso daqui anteriormente, tá bom? Em condições normais aí, a gente tem entre 70 a 80 batimentos por minuto. E isso daqui é extremamente controlado por uma região do coração que nós denominamos como nódo sinoatrial ou nó sinoatrial, tá? Nada mais é do que um marca-passo cardíaco, ou seja, você gera um potencial elétrico e em decorrência das células do coração serem interligadas entre si através de junções gap. Para quem não se recorda o que é uma junção gap, recomendo dar uma olhadinha lá na nossa aula de de membrana plasmática, que eu especifico lá como que é as funções aí da comunicante. Basicamente, um citoplasma de uma célula cardíaca é interligado com o outro, ou seja, o estímulo elétrico que é desencadeado aqui no nó sinoatrial perpassa aqui, ó, pelo nódo
átrio ventricular, ele depois desce aqui por um sistema que nós chamamos de feixe de His, e isso é disparado aqui, distribuído pelas fibras de Purkinje. Só que assim, esse processo ele é extremamente regulado aí por neurotransmissores, a saber se são eles a acetilcolina e a noradrenalina, tá bom? Então vamos lá. Se tem o nó sinoatrial, que ele pode ser ora estimulado aí pela acetilcolina, diminuindo o número de batimentos cardíacos, ou ele pode ser estimulado aí pelo um outro neurotransmissor denominado adrenalina, aumentando o número de batimentos cardíacos. A saber, se isso daqui é uma atividade elétrica, tá bom? Você dispara aqui um potencial elétrico, e esse potencial elétrico ele é conduzido agora entre os átrios pelo nó atrioventricular, tá bom? Então você tem aí a distribuição dessa carga elétrica entre os átrios, e isso daqui vai passar depois para os ventrículos. Essa condução elétrica, ela perpassa agora pelo feixe de His. Mas uma coisa bacana a destacar isso aqui sobre o feixe de His é que ele vai fazer um retardamento aí desse potencial de ação aí, desse potencial elétrico. Por quê? Se esse potencial for extremamente rápido e não houver um retardamento, você tem um fenômeno fisiológico que nós denominamos como tétanos, ou seja, você vai ter uma contração tanto dos átrios quanto dos ventrículos simultaneamente. E isso daqui seria extremamente danoso, porque imagina você tendo uma contração única ao mesmo tempo. Isso aí é basicamente acabar com o coração. Então eu preciso que primeiro o átrio contraia e o ventrículo relaxe, e o ventrículo contraia e o átrio relaxe. Não pode ser simultâneos esses eventos, tá bom? Então o feixe de His ele vai viabilizar com que aconteça esse retardamento aí do potencial de ação. E aí tem-se aqui as fibras de Purkinje que vão fazer com que isso se distribua aqui pelos ventrículos, tá bom? As fibras de Purkinje, eles podem ser também chamadas aí de ramos subendocárdicos, tá? Então, a frequência cardíaca nada mais é do que o número de vezes que o coração contrai por unidade de tempo. Em condições normais, você tem aí uma frequência cardíaca aproximada de 70 batimentos por minuto. Você tem um fenômeno denominado como bradicardia quando essa frequência cardíaca aí é menor que 60 batimentos por minuto. E a taquicardia, ou um indivíduo taquicárdico, é aquele que tem acima de 100 batimentos por minuto, tá bom? Além disso, vamos compreender aí como que é esse processo de regulação do batimento cardíaco. A frequência cardíaca ela é regulada aí pelo bulbo. Lá no bulbo, você vai ter aí a ação do nervo vago, que nada mais é do que um nervo que está atrelado aqui com o sistema autônomo parasimpático. O sistema parasimpático vai fazer com que haja a liberação de acetilcolina. E a acetilcolina ela vai atuar lá no nó sinoatrial, diminuindo a frequência cardíaca, ou seja, vai haver aí uma diminuição do ritmo cardíaco, ou seja, do tanto que você vai contrair por unidade de tempo. Todavia, o nó sinoatrial ele também é regulado pela medula espinal. A medula espinal, através do plexo cardíaco, que faz parte aí da porção simpática do sistema autônomo, fará com que haja a liberação de adrenalina, e a adrenalina, por sua vez, que é um neurotransmissor, vai estimular o nó sinoatrial a fazer com que haja um aumento da frequência cardíaca, ou seja, aumenta-se o número de batimentos cardíacos por minuto, tá bom? Como eu havia descrito a vocês, eu preciso também fazer com que haja um ciclo cardíaco, uma regulação aí para que não haja o tétanos que eu havia descrito lá, que seria esse colabamento do coração. Como que acontece isso daqui? Vamos pegar essa figurinha aqui, ó, no 1, que é um momento que você tem a diastese. As câmaras estão relaxadas aqui e o ventrículo começa a encher aqui de sangue de forma passiva. Vai enchendo lá de boa. E aí você tem uma sístole atrial, tá bom?
que basicamente é uma força pequena aqui que vai garantir com que o sangue seja impulsionado para os ventrículos. Agora você tem a contração ventricular isovolumétrica. Ó. Isovolumétrica porque o volume ele vai se manter constante. E essa contração faz com que aquelas válvulas que nós havíamos discorrido anteriormente, tanto a tricúspide quanto a mitral, se fechem, tá bom? Mas não cai, não acaba gerando uma pressão aí que faz com que essas válvulas semilunares, que são essas aqui, ó, aquela que vai fazer com que o sangue do átrio, perdão, do ventrículo esquerdo vá para a aorta ou o sangue do ventrículo direito vá para a artéria pulmonar, tá bom? Só que agora você tem um quarto momento que é a ejeção ventricular, que é o momento que a pressão ventricular cai e a pressão aumenta aqui de maneira com que isso aqui exceda aqui para essas válvulas semilunares e o sangue é injetado aí para as artérias, tanto pulmonar quanto a aorta. E aí você tem um relaxamento ventricular. De certo modo, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: isso daqui não vai cair no vestibular, tá bom? Mas eu acho que é bacana vocês entenderem o reacional. Eu preciso que o processo de sístole e diástole seja extremamente refinado, tanto nos átrios quanto nos ventrículos, para que eu tenha aí um processo de fluxo sanguíneo unidirecional, ou seja, o sangue ele seja conduzido para o pulmão ou para os órgãos de maneira unidirecional, tá bom? E, consequentemente, não aconteça aí o tétanos, tá bom? O coração, ele vai fazer o processo aí de circulação do sangue para o corpo. Só que a circulação, ela pode ser subdividida, pessoal, basicamente em dois processos aí que a gente vai ver, que é a circulação completa, ou a grande circulação, e a circulação menor, ou a circulação pequena aí, que a gente vai denominar também como circulação pulmonar. Uma coisa legal que eu acho que é bom vocês saberem, que o lado direito do coração, ele é sempre composto somente por sangue venoso, ou seja, aquele sangue rico em gás carbônico. E o lado direito não, o lado direito ele é o sangue venoso, perdão, e o lado esquerdo ele tem o sangue arterial, ou seja, aquele sangue rico em gás oxigênio. E você tem a grande circulação ou circulação sistêmica. Como que ela funciona? Você tem o ventrículo esquerdo, que está lá com sangue rico em gás oxigênio. Esse sangue ele passa agora para a artéria aorta. Da artéria aorta, isso daqui vai para os tecidos. Chega nos tecidos, desembarca o sangue rico em gás em gás oxigênio, perdão. Pega o sangue agora rico em gás carbônico e leva agora, através das veias cavas, lá para o átrio direito, tá bom? Então, vamos rever isso aqui para ficar mais claro, porque eu acho que minha fala não ficou tão clara. Você tem aqui o ventrículo esquerdo é rico em gás oxigênio. O gás oxigênio vai sair agora através da artéria aorta, vai ser conduzido até os mais diversos órgãos e tecidos do nosso corpo. Chegou lá, desembarca esse sangue rico em gás oxigênio e pega agora o gás carbônico e vai conduzir isso daqui para o coração. E isso retorna ao coração através das veias cavas. São veias cavas porque eu tenho duas. Eu tenho as inferiores e eu tenho as veias cavas superiores, tá bom? Que vão desembarcar lá no átrio direito. Isso é a circulação sistêmica. Agora eu tenho uma pequena circulação, que basicamente é a circulação pulmonar. Como que ela funciona? A circulação pulmonar, ela parte aqui do ventrículo direito, que vai ser conduzido através da artéria pulmonar lá para os pulmões. Chega nos pulmões, acontece o processo de hematose. Aconteceu a hematose, agora o sangue fica novamente oxigenado. Ele retorna através das veias pulmonares para o coração. E ele vai desembocar lá no átrio esquerdo. Tá bom? Como que funciona? O sangue que está extremamente venoso aqui no ventrículo direito, ele sai através das artérias pulmonares, vão
para os pulmões, sofrem um processo de hematose e agora eles retornam através das veias pulmonares e vão desembocar lá no átrio esquerdo. Beleza? Esse é o processo aqui de circulação pulmonar. Tranquilo? A priori, isso daqui são as informações mais importantes que a gente precisa saber sobre o sistema circulatório aí de mamíferos. Quero destacar aqui ainda que a gente tem um outro sistema que está aí trabalhando conjuntamente com o sistema circulatório, que é o sistema linfático, que é basicamente vasos aí que vão fazer a drenagem e devolvem ao sangue o plasma e células do sistema de defesa aí que acabam extravasando para os tecidos, tá bom? Uma coisa bacana que eu queria destacar aqui, é que se eventualmente você tiver alguma disfunção aqui no sistema de drenagem do sistema linfático, a gente vai ter aí um processo que nós chamamos de edemas, que comumente são chamados aí de inchaços, tá bom? No sistema linfático aqui, eu tenho um outro tecido aí de condução que a gente chama de linfa, que basicamente é derivado aí do sangue e é constituído por leucócitos, plasmas, plaquetas, coreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono. Como não possuem hemácias, por consequência, a sua cor aí é levemente roseada ou incolor, tá bom? E é a linfa justamente que vai fazer a distribuição aí de nutrientes e transporte de gases para o sangue e deixes para as células. Então vamos pensar da seguinte maneira: o sistema circulatório, o sangue, ele está atrelado diretamente com hemácias. A linfa está atrelada diretamente com células do sistema imunológico e plaquetas, tá bom? Como que funciona aí o sistema de drenagem? Ó, geralmente você tem aqui um capilar sanguíneo e um capilar linfático circuncidando aqui uma célula, tá bom? As situações, como que acontece aqui, ó? As hemácias em situações normais, elas vão permanecer sempre aqui no interior dos vasos sanguíneos. Porém, os leucócitos que estão aqui nos, nos capilares linfáticos, eles podem sofrer um processo de migração para os tecidos aqui que a gente chama de diapedese, ou seja, o, o leucócito ele faz um processo aqui de passagem através de membrana e ele migra aí para os tecidos para fazer a função imunológica, tá bom? E quais são as funções aí que podem estar atreladas com o sistema linfático? Primeiro, que eu acho que é mais importante, está atrelado diretamente com defesa do corpo ou processo aí de regulação da homeostasia. Ao longo do nosso corpo, teremos aí vários órgãos que nós denominaremos como linfonodos ou glândulos linfáticos. E são justamente aqui nos linfonodos que a gente tem aí retiradas de toxinas ou micro-organismos. Uma coisa bacana a destacar-se é que aqui nos linfonodos você vai ter o processo que nós denominamos como apresentação de antígeno. O que seria isso daí? Através do sistema linfático, eu vou conduzir aí os micro-organismos para que eu consiga fazer com que o sistema imunológico orquestre uma resposta para debelar e eliminar esses micro-organismos, tá bom? Em contexto aí ao qual você tem uma alta carga bacteriana, uma alta carga viral, fúngica ou parasitária, geralmente os linfonodos eles acabam aí sofrendo um processo de amadurecimento e consequentemente acontece uma alta concentração de células, porque existe aí um processo que dentro da imunologia nós denominamos como expansão clonal, aumento de células do sistema imunológico, você tem ativação linfocitária, etc. Começa a aumentar pra cacete ali a quantidade de células do sistema imune. Consequentemente, esse linfonodo ele aumenta de tamanho. E isso a gente denomina aí como íngua, né? Geralmente você pega aqui na região do pescoço, quando você está ali com amidalite ou, um nome mais adequado, tonsilite, você fala, nossa, está inchado aqui os meus glândulos e tal. É justamente em decorrência aí do aumento linfocitário desses linfonodos que vai ocasionar esse processo, tá bom? E aqui fica aqui um rodapé, que é o transplante cardíaco.
como que funciona isso aí? Em qual momento que a gente precisa fazer aí um transplante de coração? No momento que você tem insuficiência cardíaca, ou seja, o processo de bombardeamento do coração é ineficaz, e aí, consequentemente, você precisa fazer com que haja aí esse transplante cardíaco, tá? Geralmente, essa insuficiência aí de bombardeamento de sangue no coração está atrelada aí com doenças que podem ser das mais diversas origens. Pode ser de origem genética, pode estar atrelado com tabagismo, pode estar atrelado aí com uma alimentação inadequada, pessoas que têm uma alimentação hipocalórica, hipercalórica, perdão, come muita gordura, por consequência tem uma maior propensão aí a ter processo de insuficiência cardíaca, tá? E a insuficiência cardíaca, pessoal, é o fator aqui que mais causa internações nos hospitais do Brasil, tá? E por último, queria destacar aqui que a gente precisa fazer um elo comparativo sobre o sistema cardiovascular aqui nos vertebrados. Por quê? Se a gente observar desde as aulas lá de peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, o sistema cardiovascular ele foi aí sofrendo algumas modificações e também algumas adaptações e, consequentemente, a complexidade dele foi ficando maior, tá bom? Então vamos pegar essa figurinha aqui, ó. Na primeira figurinha, vocês logo de cara precisam saber que isso aqui é de um peixe. Se a gente perceber aqui, o peixe basicamente ele tem um coração com duas cavidades, tá? A saber, se um átrio e um ventrículo. A circulação ela é completa, contudo ela é simples. E como que seria o caminho aqui do sangue num peixe? O átrio, aonde que o sangue ele é venoso, ele parte aí para o ventrículo, aonde que o sangue ainda é venoso, ele vai lá para as brânquias, aonde que o coração passa a ser arterial, e ele vai aí das brânquias para os tecidos do corpo, aonde o sangue arterial torna-se venoso e ele retorna aí ao átrio novamente, tá bom? Então você tem uma circulação completa. Agora vamos pegar esse segundo contexto aqui, que é o coração de um anfíbio, tá? Ele é um coração aí com três cavidades, ou seja, dois átrios e um ventrículo. Tem-se aqui uma circulação incompleta e dupla. Como que é o caminho do sangue no anfíbio? São percorridos dois caminhos que se encontram no ventrículo. O primeiro caminho é aquele caminho que vai partir do átrio esquerdo, que é o sangue arterial, vindo lá aí das estruturas respiratórias, que vai para o ventrículo, aonde acontece um processo aqui de mistura do sangue e envio para os dois caminhos, que vai aí para os tecidos do corpo, que vai ter o sangue arterial, que torna-se venoso, que retorna aí para o átrio direito, tá bom? Aonde que você tem o sangue venoso. O segundo caminho é agora no átrio direito, que tem o sangue venoso vindo aí dos tecidos, que vai para o ventrículo, aonde que acontece aí a mistura do sangue e envio para os dois caminhos que a gente estava discorrendo aqui. Vai aos pulmões e pele, aonde sofre aí o processo de hematose, né, ou trocas gasosas. O sangue venoso torna-se arterial e vai retornar aqui ao átrio esquerdo, que é onde tem o sangue arterial. Você tem aqui, na maioria dos répteis, um coração também tetracavitário, com dois átrios e um ventrículo parcialmente dividido, que aqui seria um esboço de separação, que a gente chama de septo de Sabatier. Tem-se aqui também uma circulação incompleta e dupla. Eu não vou ficar destacando muito isso, que é o terceiro caso aqui. E por fim tem aqui o quarto caso, que é o que é de aves e mamíferos, que é um coração com quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, circulação completa e dupla. Tipo de circulação está associada à homeotomia, tá? Qual que é o caminho aqui do coração? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tecidos do corpo, átrio direito. Simples assim. Aquele sangue ali extremamente rico em gás oxigênio que vai sofrer aí a distribuição para o corpo
e vai retornar agora ao coração venoso. Retorna ao coração venoso através do átrio direito, perdão, através das veias cavas que desembocam lá no átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito, através das artérias pulmonares, vai para os pulmões e vai retornar aí ao átrio esquerdo, tá bom? Uma coisa bacana que eu queria destacar por último aqui, que a artéria aorta é a primeira artéria proveniente do coração, que vai distribuir o sangue arterial para o corpo. Nas aves, a aorta curva-se para a direita e nos mamíferos ela se curva aí para a esquerda, tá bom? A curvatura da aorta nós denominamos aí como corça da aorta, tá bom? Ou arco da aorta, se preferirem. Beleza? Por fim, vai destacar aí que os controles dos batimentos cardíacos aí, realizados nos humanos, bem basicamente aí, por estímulos que são originados em estruturas próprias do coração. Tem aí o nó sinoatrial, que é localizado ali na parede do átrio direito, que vai determinar aí a construção dos átrios, tá bom? Tem o nó do átrio ventricular, que é localizado aí no átrio direito também. Deles partem as ramificações que nós denominamos como seixos de His, que vão determinar aí a contração dos ventrículos, tá bom? E por fim, o controle do ritmo cardíaco pode ser alterado também por estímulos nervosos provenientes aí do sistema nervoso central, por meio de dois nervos do sistema autônomo, que é o parasimpático lá, né, que produz a bradicardia, e o simpático aí que pode desencadear a taquicardia. Sei que a aula ficou longa, mas espero que ela tenha ficado rica em detalhes, tenha ajudado vocês. Muito obrigado aí pela colaboração de vocês. Havendo qualquer dúvida, comentem aqui, que vai ser um prazer ajudar a esclarecer qualquer dúvida aí. Também peço um like e compartilhe o vídeo. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Fui!